Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? A professora Daiane está aqui com vocês na página 13. Só para lembrar, né, eu vou fazer uns exercícios com vocês aqui na hora de estudos sobre média aritmética e média ponderada, média estatística simples, né, e média ponderada. E aqui o número 1 eu já fiz com vocês, tá? Nós já fizemos o exercício número 1 numa aula gravada dessa semana. A questão número 2 e a questão número 3, elas são de tarefa para vocês, né? Está aberta até hoje à noite para que vocês, tá? Então, lembrem de enviar aí antes do prazo, porque se deixa para a última hora, pode acontecer algum imprevisto, internet, alguma situação, vocês sabem, e né, aconselho a não deixar para a última hora, tá? Se puderem terminar antes, né? A gente já fez bastante exercícios parecidos com eles. Ok? Então, a número 2 e a número 3. Só para relembrar vocês, né, que vocês têm essa tarefinha, tá? A questão número 4, ela traz ali uma situação bacana que pede para você desenvolver um problema, desenvolver alguma situação, problema em relação a esse contexto e passar para um colega resolver, né? Então, caso vocês queiram elaborar um probleminha aqui da número 4, né? Vejam que ela está descrevendo aqui digamos assim, uma previsão do tempo, né? Uma pessoa que pesquisou a previsão do tempo para uma cidade, nesse caso ali era de Recife, Pernambuco, pesquisou as temperaturas devido a uma viagem, né, que ela faria. Então, tem ali as temperaturas mínimas e as temperaturas máximas, tem a probabilidade de chuva para esses 3 dias, 21, 22 e 23 de agosto, né? E aí vejam que ali na descrição ele pede assim, descreva, né, escreva uma situação problema que envolve os dados e os conceitos de média até então estudados, depois resolva a situação proposta e discuta com os colegas e as estratégias utilizadas, né? Então você poderia, por exemplo, criar uma situação assim, qual é a média de temperatura mínima nesses dias, né? Qual é a média de probabilidade de chuva para esses 3 dias, né? Qualquer uma situação, que problema que você consiga identificar aqui e criar. Caso vocês queiram criar uma questãozinha desta daqui para nos apresentar aí na próxima aula ao vivo, deixo aberta esse desafio aí para vocês, tá? Aí, a questão número 5, ela já traz uma situação para nós trabalharmos. Ela diz assim, leia a manchete de uma notícia sobre Brasileirão, né, que é o Campeonato Brasileiro, dos times de futebol da Série A no Brasil, né? Média de gols é a maior das últimas 10 aberturas. Essa é a manchete, né, de uma notícia que foi lida aí sobre o Campeonato Brasileiro, né? Se foram marcados 28 gols em 9 jogos, qual foi a média de gols por partida, né? Qual foi a média de gols por partida? Aqui a gente simplesmente faz uma média simples, uma média aritmética simples. Nós já fizemos, né, exercícios parecidos com esse no início ali do capítulo, onde nós colocamos a média de gols lá dos jogadores, média de altura de alguns jogadores de times de basquete e tal, né? Então é bem simples, é só fazer a quantidade de gols marcados. Vou colocar aqui, ó, a quantidade de gols marcados dividida pela quantidade de jogos, né? 28 jogos, 28 gols em 9 jogos. Então, 28 dividido por 9. Quanto é que nós teremos aqui? Aqui nós teremos uma dízima periódica, na verdade, né? Ela vai dar 3,111, né? Então, vamos arredondar aí para uma casa decimal e colocarmos o resultado aqui dizendo o seguinte, logo, a média de gols por partida foi de 3,1 gols, né? 3,1 gols, ok? Então,
O que significa? Ressaltando aquela coisa que já tenho falado para vocês todas as vezes que nós falamos de uma média. Não significa que em cada jogo houve três gols, né? Pode ter ocorrido jogos que teve somente um gol. Pode ter ocorrido jogos que teve 3, 4, até 5 gols, né? Então, a média, ela representa um valor intermediário entre o máximo e o mínimo que ocorreu nessas partidas, tá? Então, nesse caso aqui, 3,1 gols por partida, ok? A questão número 6, colocamos aqui. Então, a questão número 6 também, ela traz uma situação problema, né? Ela nos diz assim, quando entrou em um campo para vencer a primeira Copa do Mundo da história, em casa, o Uruguai já era uma potência da modalidade, né? A Celeste Olímpica, chamada, né, a seleção, né, ali no caso do Uruguai era chamada de Celeste Olímpica. A final em Paris, 1924 e Amsterdã, 1928, já havia ganhado o ouro, tá? E aí mostra ali algumas datas, né, onde eles foram campeões ali em Montevidéu, 18 de julho, 1-0 contra o Peru. Montevidéu, 21 de julho, 4-0 contra a Romênia, né? Montevidéu novamente, Uruguai 6-1 contra a Iugoslávia, né? E 30 de julho também em Montevidéu, Uruguai 4-2 jogando contra a Argentina, né? Quantos gols em média o Uruguai fez por partida quando ganhou a Copa do Mundo em casa nesses 4 jogos, né? Como que nós podemos fazer? Somamos todas as quantidades de gols que eles fizeram, tá? E dividimos pela quantidade total, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos somar quantos gols ali, ó? 1, 4, 6 e 4. Essa foi a quantidade de gols que eles fizeram, né? Vou colocar aqui entre parênteses, tá? 1 mais 4 mais 6 mais 1 mais 4 mais 6 mais 4. São 2 vezes 4 gols que eles fizeram, né? Somando tudo isso aqui e dividindo por 4, tá? Então, soma-se tudo isso aqui e divide também por 4, que é o número de partidas que eles já haviam jogado, né? Então, nós teremos aqui 15, né? 15 gols no total, divididos por 4, que vai ser igual, então, a 3,75, tá? Vocês podem fazer as continhas aí também para ter certeza, né? 15 dividido por 4, 3,75. Essa foi a média de gols. Essa foi de gols por partida do time do Uruguai. Vou colocar assim, da seleção do Uruguai, né? Ok? Então, 3,75 foi a média de gols aí do Uruguai, né? Aí tem uma seguinte, né? A questão número 7, tá? Questão número 7 eu quero abrir para vocês em um outro ambiente aqui, para que vocês visualizem. Aqui, a número 7. Então, ela traz uma situação, né? Uma situação um pouquinho maior. Porque, neste caso aqui, nós temos o cálculo da média ponderada, tá? Então, igual aqueles últimos que nós estávamos fazendo nas aulas ao vivo. E indica assim, o síndico de um condomínio fez o levantamento de gastos com o salário de funcionários e obteve os seguintes dados, né? Ele tem 6 funcionários que são porteiros, onde cada um recebe R$ 1.890. 3 funcionários que são jardineiros e recebem R$ 1.070. E 2 funcionários que são zeladores e recebem R$ 998. O salário médio pago por esse condomínio aos seus funcionários é de aproximadamente. Então, vejam só, como que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que usar aqui a questão da média ponderada.
tá? Então, por exemplo, nós temos ali a questão de 1.890, é o salário dos porteiros, né? Mas eu tenho 6 porteiros, certo? Então, o que que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que pegar aqui, ó, este 6, o 6 vezes, né, o salário do porteiro, que é 1.890, né? 1.890. Opa, acho que a professora vai colocar aqui no outro quadro para vocês. Só um momentinho. Só vou parar aqui, tá? Então, aqui já aparece a resolução, porque a professora estava tentando riscar lá para vocês, estava meio difícil, né? Então, assim, cada valor de salário vai ser multiplicado pela quantidade de funcionários. Essa é a média ponderada, né? Então, significa que, por exemplo, o salário de 1.890, ele vai ter 6 vezes esse gasto. Então, na nossa continha, nós vamos montar ali 6 vezes 1.890, né? O salário de 1.070, ó, 1.070 vezes 3, porque são 3 jardineiros que ganham esse salário, né? E zeladores, 998, 2 funcionários, então 2 vezes 998, tá? Divididos, aí tem que tomar cuidado que não são só pelos 3 tipos de salário que nós vamos dividir pela quantidade total de funcionários, que são ali, ó, 6 mais 3 mais 2, são 11 funcionários, ok? Então, nós teremos toda a multiplicação primeiro, depois a soma dos valores, dos 3 valores encontrados, e dividir essa soma por 11, ok? Aí nós teremos uma média ali de 1.504,18 centavos. Por alternativa, a letra B, né, que foi encontrada como resposta correta, tá? Então, inclusive, né, vejam aqui que pode acontecer equívocos, né, de vocês não assinalarem, por exemplo, a letra B, né, optarem por a alternativa A, provavelmente se calcular a média aritmética somando os 3 valores e dividindo por 3, vocês encontrariam a letra A como resposta, tá? Então, é por essa questão, como ela é uma média que não é uma média simples, é uma média ponderada, é dessa forma que deve ser feito. E aí nós vamos chegar no valor de 1.504. Não basta somar os 3 salários e dividir por 3, porque não são somente 3 funcionários, né? São vários funcionários que ganham aquele mesmo salário, ok? A número 8, eu já vou mostrar aqui para vocês também, né? Para finalizar essa daqui. A número 8, ela está falando sobre um professor ter medido a altura dos meninos de uma turma e organizado essas medidas em uma tabela. Eu até brinquei com vocês essa semana, né? Falei, vamos fazer uma medida aí de média de altura das meninas, né? Para identificar mais ou menos quanto que vocês já compreenderam aí sobre o termo média, tá? Neste caso aqui, ele somou, colocou todas as alturas dos alunos, tá? Porém, alguns alunos têm a mesma altura. Então, vejam lá, tem 4 alunos que têm 1,48 de altura, né? Tem 3 alunos que têm 1,5, 1,5, 1,50 m, né? 1,50 m, tá? Então, na hora de fazer a continha, como não é somente um aluno para cada altura, da mesma forma, nós temos que multiplicar cada altura pela quantidade de alunos que tinham aquela altura. Então, vejam lá que que 4 alunos aqui está multiplicando pelo 1,48 de altura, né? O 3, aqui ó, 3 alunos que medem 1,50, 3 vezes o 1,5, né? 2 alunos vezes o 1,65, porque tinham 2 alunos com esta altura, tá? 1,18, ó, não multiplicou por nada, deixa assim, porque só tem um aluno. Então, era a mesma coisa que eu colocasse ali, se quisesse colocar 1 vezes 1,18, mas como não faria diferença, ele colocou direto só o 1,18, tá? E 5 vezes 1,52, que são 5 alunos que medem 1,52,
né? E aí, dividiu pelo total de alunos, não pela quantidade de alturas que estão apresentadas aqui, pela quantidade total de alunos. 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 5. 15 alunos, né? 22,5 dividido por 15. Então, a média de altura dos meninos deste grupo, desta sala, é de 1,5 m, 1,50 m, certo? Então, esses dois cálculos já são de média ponderada, que nós já vimos aí em algumas aulas nesta semana, ok? A prof vai parar por aqui, como vocês já têm uma tarefa terminando hoje, não vamos acrescentar mais uma tarefa hoje, né? Vocês já têm compromisso para terminar para fazer. E na próxima semana a gente continua. A prof envia mais tarefinha aí a partir da segunda-feira, tá? Então, bom final de semana, bons estudos para quem ainda vai estudar mais um pouquinho e até a próxima.